Uma das maiores frustrações que eu tenho em relação a como as coisas estão atualmente na internet e no mundo, assim, de forma geral, é o quanto as pessoas usam a palavra ciência e pensamento científico de uma forma errada. Ao ponto que hoje, pessoas que não são tão próximas dessa questão de pensamento científico chegam a um ponto que já nem confiam e acham que é tudo uma grande bobagem. Só que na realidade, existe sim um método científico, existe uma maneira de ter um pensamento científico, mas muitas vezes as pessoas driblam isso ou manipulam isso para simplesmente convencer outras pessoas do que elas acreditam. Só que o grande problema aqui é que não é tão simples assim você ver a diferença de uma coisa e outra. Porque se pega uma pessoa que não está acostumada com pensamento científico ou se não é da área, por exemplo, eu sou da área da saúde, essa pessoa pode ter dúvida quando ela escuta alguma coisa que envolve ciência. E muitas vezes ela vai acabar decidindo se aquilo é verdade ou não por outros fatores. Vai depender de quem falou, se a pessoa gosta ou não gosta daquela pessoa que tá falando, ou ela vai tentar pensar um pouco sobre aquele assunto, que sempre acaba sendo uma armadilha meio complicada, porque quando é uma coisa muito longe do nosso conhecimento, é muito difícil da pessoa realmente conseguir ter uma ideia boa daquele assunto, porque não adianta saber só um pouquinho sobre aquele assunto, e isso vai até além da saúde, a gente acaba vendo isso em outras áreas também. Aqui no Brasil, recentemente, teve discussões em relação à segurança pública e cientistas da área, e aí a gente vê como é complicado, porque no momento que a gente vai definir o que é uma ciência, vão ter as pessoas que estudam aquele tema. Só que quando a gente fala que uma pessoa estuda aquele tema, ela pode estudar aquele tema de maneiras diferentes. Ela pode estudar pensando que ela tem dúvida, que ela quer achar uma solução real, que ela quer usar os melhores métodos científicos possíveis. Mas ao mesmo tempo, tem muita gente por aí que simplesmente usa da ciência do jeito que a pessoa quiser para chegar à conclusão que ela quer chegar, e na prática acaba inclusive fazendo coisas que não são corretas do ponto de vista científico. E como a palavra ciência acabou ganhando popularidade, hoje em dia praticamente todo mundo usa isso, porque muitas pessoas assistindo aqui podem achar que elas gostam do pensamento científico e só acompanham pessoas que falam de ciência porque essas pessoas usam a palavra ciência o tempo inteiro, mas mesmo as pessoas que acreditam no oposto do que você acredita também falam em ciência. Um grande exemplo recentemente é que tinha alguns médicos usando a palavra ciência e até estudos científicos para tentar inventar uma síndrome que não existia pós-vacinas para ganhar dinheiro em cima disso. Então veja que tá usando ciência também. E aí começa a falar que a ciência é dominada por uma entidade malvada. Então é muito complicado que no momento que a pessoa decide usar a palavra ciência, não significa que ela tá usando um pensamento científico mesmo. E quem vai acreditar, muitas vezes vai acreditar porque gosta de quem tá falando. E aí todos os dias eu tô pelas redes sociais ou aqui pelo YouTube e eu vejo as pessoas falando de vários assuntos. E aí eu vejo que a pessoa fala, a ciência comprova tal coisa. E aí eu penso, comprova como? Aí disseram que teve um estudo lá que falou isso. Aí eu vou ver o estudo é uma porcaria. Aquele estudo não comprova porcaria nenhuma. Mas a pessoa ali diz ser uma super especialista na área e aí nós temos que confiar porque ela disse que sim. Então é muito frustrante isso, e na verdade isso vale para vários outros aspectos que nós temos hoje, que é muito fácil você usar palavras mesmo que você não saiba o que elas significam, e até mesmo que se você quiser manipular as pessoas com isso. E o efeito final é que as pessoas, de forma geral, começam a perder um pouco a fé em relação à parte científica. A não ser quem tem uma boa compreensão, que são pessoas mais intelectualizadas, mas que mesmo assim eu vejo muitas vezes elas afirmando coisas que também não são comprovadas cientificamente. Para a maior parte da população, às vezes dá a impressão que a ciência é simplesmente uma desculpa que cientistas usam para convencer as pessoas de alguma coisa. Mas não é para ser assim. Mas infelizmente tem áreas que hoje parece que estão assim porque as pessoas usam disso para confirmar o que elas já acreditam. E no fim não tem uma grande solução para isso. Acaba sendo mais um desabafo porque, como eu gosto muito de pensamento científico e eu sempre achei muito interessante estudar coisas e tentar achar a melhor solução, uma solução de mundo real, toda vez que eu vejo alguém falando de ciência e tô vendo que tá falando uma bobagem ou que tá falando uma coisa que não tem comprovação, me dá mais uma frustração e mais uma frustração e mais uma frustração, ao ponto que eu, como criador de conteúdo, às vezes fico até um pouco desconfortável falando que aquilo é baseado em ciência, porque vai dar a impressão que a pessoa que tá vendo que eu tô só tentando manipular ela ou mentir pra pessoa, sendo que sim, existe um método científico, só que as pessoas nem sempre são tão científicas assim. E você, já tinha percebido que tem muitas pessoas que adoram falar em ciência e assuntos científicos, mas não são tão científicas assim, principalmente quando é coisa que elas gostam de acreditar? Deixa aí nos comentários e até a próxima.